Meus amigos, vamos aqui acompanhar as principais notícias do Clube de Regatas do Flamengo. Inclusive, o Flamengo que tem aí a agenda marcada para esta quarta-feira contra o time do Juventude. Mengão que enfrentará o Juventude no Maracanã pela quarta rodada do Brasileirão, tentando logicamente manter a liderança do campeonato. O Galvão Bueno, apresentador e narrador, ele no seu programa falou sobre o Flamengo, inclusive recebeu ali figuras ilustres como o Vanderlei Luxemburgo, que também se diz Flamengo, tá? E é Flamengo, já de muito tempo, e também ali o craque Neto, tá? É um programa aí bem diferente, hein, galera? Vamos acompanhar o que o Galvão Bueno falou sobre o Flamengo e também as principais notícias do Clube de Regatas do Flamengo. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal da Band Esporte, tá? O link deles está na descrição do vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre o Mengão. Olha lá, é ele, Arrasca. Arrasca. E aí é um golaço, quando você Primeiro, joga. o Cebolinha protegendo, dando passe, o Arrasca arranca, Mas isso e dá um tapa, aquela de, tacada de bilhar, né? Ah, sim, com Do toda golfe, a classe e sem pressão nenhuma, né? Mas aí que tá o detalhe, esse tipo de talento, e já foi falado, né? Ele passou um tempo, alguns programas atrás a gente comentou, que é muito talento para ficar, às vezes, esperando uma chance dentro da área para ele pegar e fazer um gol. Esse cara tem que pegar 30, 40 vezes a mais na bola do que ele estava pegando, né, Mas Felipe? tem um ponto nesse O cara jogo, com essa qualidade tem que participar do jogo, né? O Arrasca tem uma função de se aproximar bastante ali dos homens de frente, e pisar na área, então, e o Grêmio não soube ler isso. Então, ele teve muita liberdade o Grêmio no tá jogo. com essa dificuldade, né, gente? Sim. Impressionante, E não tô né? tirando aqui o mérito do Arrascaeta, que a gente sabe que ele é tão total. espetacular que você deixar esse jogador solto sem marcação, uma marcação encaixada, realmente... Mas ele veio pro facilita o jogo, trabalho. vamos dizer, nessa questão de Sim, você sim. participar, estar atento. Foi um jogaço dele, foi um jogaço. Tá ressurgindo a Arrascaeta, 3 gols em 3 rodadas, e jogando bem, né? Passou Não um são início só de os ano meio gols. apagado, né? Isso, mas assim, o Arrascaeta, em outras temporadas, a gente já viu ele também começar mais ou menos ali. Normal. E aí, ao longo do ano, é que o ano passado foi ruim do Arrascaeta, muito Ano abaixo passado, mas o do que ele pode fazer. O 23 também não foi bom do Não foi Flamengo no nível todo, normal, né? Então teve bastante lesão e o ano passado também, por lesão, foi bem ruim. Mas a gente já viu em outras temporadas ele começando meio devagar ali, depois ele vai entrando no O ritmo. impacto dele, de um jogador, Ele esse talento dele num time, mesmo do Flamengo cheio de talento, é muito grande. Ele tem muita qualidade, capaz de decidir os jogos, como fez nesses 2 E lances. aí dá essa sorte, né? né? Que vai Deu vir o uma corte, sorte com qualidade, né, Alex? Mas tá no Porque, lugar o goleiro certo, sai, limpou o goleiro. Mas não só esse lance, né? O jogo inteiro ele Mas você vê, aparecendo né, que pra fazer o ataque fluir. E você vê com o BH, né? Ele vai lá, ele deixa a bola pelo menos entrar. Ele podia ter dado a cutucada ali, né? Ah, não, né? Ah, Tá. não, E aí é uma aí... jogadaça. Eu vou te falar, eu gosto muito. Eu paro para ver a Arrascaeta. Porque quando ele tá bem, ele é diferente. Pro jogador. nosso nível Brasil aqui, faz muita Cara, diferença. e ele é tudo isso, e ele é um cara muito simples, muito humilde, né? Na dele, Aí, mais um golaço. Os discreto. 3 gols que ele fez no campeonato, 3 golaços. E olha a força pra sustentar, não Esse aí cair. foi um golaço, né? Com o biquinho da chuteira. Cara, e jogador, facilita. quando faz esses tipos de jogadas e gols, poxa, isso aí dá Aumenta a confiança. Poxa vida, coisa boa olhar no espelho, hein, Gá? Ah, sem dúvida. Aí o cara vai querer assistir a reprise, né? Ah, não tem por que não, né? É só o Deivinho, não. O Deivinho não vai querer. Agora, o Flamengo também, voltando a dar resposta, né, Alex? Depois da derrota na Libertadores, Jéssica, contra o Córdoba, né? Central Córdoba. Já uma boa exibição contra o Grêmio fora de casa. Sim. Esse jogo, o Flamengo tava com um pouquinho de sangue nos olhos, né? De dar uma resposta positiva, sabia que precisava dar, que precisava jogar bem. Jogar em Porto Alegre historicamente não é fácil, mas no histórico mais recente tem sido... O Flamengo tem conseguido boas vitórias por lá. Tem a ver com a fragilidade do Grêmio, mas tem a ver com o Flamengo que é muito maduro taticamente. Então, o Flamengo sabe exatamente o que precisa fazer em cada momento da partida, como explorar as fragilidades do adversário, como atrair esses jogadores, essas peças para abrir espaço. E o jogo foi muito estratégico. Por mais que o Flamengo tenha uma diferença de qualidade, né, do elenco que tem muita capacidade, cognitiva inclusive para entender a ideia do treinador, mas talento, né, para fazer um jogo bonito, o Flamengo ele tem uma base que sustenta esses talentos, que é a tática, que é a estratégia do treinador, que é estudar o adversário, que é constante durante o jogo, explorar o né? adversário. Então o Flamengo, desde o primeiro instante, é muito concentrado em fazer isso acontecer. E faz acontecer.
contra o Grêmio foi de uma maneira mais fácil, porque o Grêmio tem muitas dificuldades, mas é pela competência que o Flamengo tem, senão não teria alcançado esse resultado. E precisava de um jogo assim, tá? Para acalmar de novo, voltar a jogar bem mas e tomar confiança. Dentro dessa caminhada, que vai acontecer um jogo ou outro, né? Nós estamos falando de 2 jogos seguidos, às vezes do Flamengo, que não foi tão bom. Isso, né, mas o primeiro jogo com o Inter ele já fez um bom jogo, né? Aí depois vieram 2 jogos assim ruins, mas a resposta veio, que daí sempre a questão do Felipe, né? Às vezes, porque é muito jovem, ele não vai conseguir dar... E essa resposta, ela é boa, é sempre importante você mostrar a reação o quanto antes, né? E fora de casa, tempo, né? Contra o Grêmio. E outra, é o único time com 2 vitórias em 2 jogos fora de casa. Então, dos 30 jogos, são 2 vitórias do Grêmio e uma do Palmeiras só fora de casa. O restante é empate e mandante com um aproveitamento maior. Os mandantes estão fazendo os resultados normalmente, né? O César Castro aqui na hashtag Troca de Paz diz: o Arrascaeta é um jogador diferenciado. Ele é acima da média, é um jogador que resolve jogos. Mas é verdade, é um meia que faz gols, né? Não temos tantos meias que fazem gols com frequência, e o Arrascaeta é um desses caras. Eu acho que o Deivinho também é um cara diferente. É diferente. Até machuca o companheiro. Tem uma mensagem aqui, ó, o CS Júnior diz o seguinte: o jogador tá podre também, né? Afinal, não dá nem pra comemorar o gol que machuca. Rapaz, jogador de futebol é tudo melindroso. E tem uns que vivem a temporada toda no DM ganhando do clube. Prejuízo para os clubes. O Alex era assim, por exemplo. Melindroso. De verdade, teve um tempo que eu joguei com um atleta, lógico que eu não vou falar o nome dele, cara. Fala aí, pô. Ele cuidava direto. Eu vou falar, se eu pescar aí aqui, chegou com a panturrilha machucada num dia, o fisioterapeuta falou, puxa, tava repetindo demais, né, as lesões e tal, coitado, não conseguia. Aí falou, vai lá, faz uma bicicleta. Ele foi na bicicleta, ele machucou a outra panturrilha na bicicleta. Juro por Deus, cara, de verdade, não é resenha. E tem umas fases assim que você não consegue explicar, cara. Tá parecendo eu. Eu tô nessa fase aí. O Felipe não, mas agora passou dos 40, não dá mais. Ai, meu Deus do céu. O cara machuca dormindo, cara. Acorda com dor nas costas. Poxa vida. Vai dormir bom, acorda ruim. Bacana. Porque, olha aqui, eu tenho a classificação aqui, nesse momento com 3 rodadas. O Flamengo e o Palmeiras têm 7 pontos. O Flamengo é o líder porque tem 1 gol marcado a mais. O saldo é o mesmo e tem 1 gol marcado a mais. Quer dizer, é só para diferenciar, né? Depois vem Juventude, Vasco e Fluminense. Olha que belíssimo início de campeonato do Juventude. Então ali, coladinho, com 6 pontos. Fez 2 jogos dos 3 em casa. O Internacional tem 5, Fortaleza tem 5, porque um dos 2 poderia ser o líder, se tivesse vencido, quem tivesse vencido. Empataram, aí vem Ceará, Corinthians e Botafogo. Então, entre os 10... nós temos 2 times do Nordeste, que eu não digo, 25% do campeonato é do Nordeste. São 5 clubes dos 20 clubes. Aí você conhece a Red Bull Bragantino, Cruzeiro com 4, Grêmio 3, Bahia 3, São Paulo 3, Atlético Mineiro 2, aí vem a encrenca, mas está muito no começo para falar isso, né? Mirassol, Santos, Vitória e Sport. Eu quero chegar no Santos para saber de vocês, e tenho certeza que as pessoas em casa devem querer saber o que acharam de como foi o Neymar. Mas antes quero fazer o seguinte: quem assistiu aqui Grêmio e Flamengo? Eu assisti. Manda. O Grêmio e o Flamengo é um time... Não é um time... Olha o Neto aí falando, vamos ver. Porque é diferente de todos os... O único que pode se comparar ao Flamengo é o Palmeiras. Por isso que eles daquele do novo, Paulinho, né? Que está vindo, que entrou contra o Sim. Corinthians. Você tem Vitor Roque, você tem Facundo, você tem o Rafael Veiga, que infelizmente machucou o luxação no ombro. O Palmeiras, mas o Flamengo ele sobra em termos da condição tática do Felipe Luiz, que é um menino que está aí... Qualidade técnica a qualidade do time. técnica, a armação tática, e o Luxemburgo já disse isso também em relação ao Felipe Luiz. Acho que sobra. O Grêmio está muito abaixo daquilo que se espera do Palmeiras, daquilo que tem do Flamengo, daquilo que tem do Internacional de Porto Alegre. O Flamengo é nada de braçada. E tem outra, Neto. Tá chegando o Pedro. O Pedro tá voltando. Você imagina o Pedro vai jogar. começar a jogar como titular. Sabe quem é o maior artilheiro do novo Maracanã? O Pedro. Com 11 gols no Fluminense e sei lá quantos, tem 92 gols, sei lá quantos no Flamengo. Só para ter noção do elenco, o Michael saiu e entrou Cebolinha. Esse elenco do Flamengo. E eu gosto muito do Felipe Luiz como treinador. Eu gosto das entrevistas, eu gosto da visão que ele tem de futebol, eu gosto de como ele prepara o time dele.
Eu acho que ele... Cara, ele é um dos treinadores mais força no futuro do futebol brasileiro, na minha visão. Talvez seja isso que a gente precisa para ter uma Copa mas do é Mundo muito legal. início de carreira para ele, é meio difícil ele pegar a seleção Mas, brasileira. Casão, E o sonho dele, que ele me disse, é dirigir um clube na Europa. Ele tem a tal da pesado aí, hein? Na cabeça dele, que é a Luxemburgo, Leão, ele foi olha duas vezes isso. pra final. A primeira vez contra o Real Madrid, 47 do segundo tempo, eles estavam ganhando de 1-0. Bancada pesada, hein? Eles fizeram assim, o Real Madrid meteu 3 lá. Você estava fazendo jogo comigo. Sim. Meteu 3 na prorrogação e depois a segunda vez foi nos 2015, pênaltis. né? Então ele tem um pouco de sonho. Sabe, colaborando com o que o Caso falou, e o Vanderlei, Neto também, lógico, né, sobre o Flamengo, a diferença é o seguinte, o banco de reserva é para ser solução e não a continuidade do problema. É isso. Se um jogador não está bem naquela partida, o outro tem que entrar e ser superior. Senão, o que ele está fazendo no banco? Para entrar e não fazer nada também? Então, eu entendo o banco como um auxílio para o treinador. Sim. Aquele lá está meio cansado, esse vai entrar descansado, vai jogar mais do que aquele. É isso que acontece no Flamengo. Você citou os 2 homens de esquerda, o ponto esquerda. Ali você não sabe quem você vai escalar. Então, você está descansado, que aquilo vai dar certo. Agora, a coisa mais importante para um banco, eu acho que é um grande goleiro também no banco. Por quê? Porque é o homem de confiança, é o homem de alimentação da tática para a sua defesa. Os gols estão passando aí. E um comando total. Eu acho que o goleiro também tinha que ser assim, tão bom quanto o seu titular. Leão, antes do programa, eu estava falando com Casagrande sobre Palmeiras e Flamengo, e essa história de elenco. A gente olha para o Flamengo, você só pensa do meio para frente. Você esquece que talvez tenha a melhor defesa. Os 2 do zagueiros, Brasil. os 2 melhores zagueiros do futebol brasileiro. Tem 2 hoje, laterais ótimos. Cara, bancada pesada, hein? Mauro E o Naves. Palmeiras também. A gente estava falando sobre... É que a gente, óbvio, você olha lá para frente, é Arrascaeta, é Nico, é não sei o quê, é Pedro. A gente só pensa, pô, que time para frente. Mas não estão aí à toa, não. Sem lembrar da defesa. São 2 grandes goleiros. 2 grandes goleiros, 2 grandes defesas. Faz muita diferença. E o mais importante que precisa saber, esses jogadores de trás, que sabem que eles são mais do que importantes para dar condição aos outros, porque todo mundo fala, aquele é estrela. Coadjuvante, eu sempre falo, bom coadjuvante, ganha Oscar também. Então, nós precisamos de ter bons coadjuvantes. Um coordenador do meio, canhoto, é importante. O Neto aí foi um coordenador enjoado, sempre com a coisinha no tornozelo esquerdo e tal, mas canhoto é diferente. Chato pra caramba. Tem que elogiar o canhoto é diferente. Que é o Gerson. Além do que vocês estão falando, eu posso acrescentar que, para nós técnicos, né, nós ficamos sem o Pedro, o Gabigol foi pro Santos, o Pedro ficou lesionado, e quem jogou de centroavante foi o Bruno Henrique. Que joga, hein? E nós ficamos quem? Não, porque eu sou flamenguista. Não, foi só um registro. Foi só um registro. Eu sou flamenguista, cara. Nós somos flamenguistas, cara. Aí. Mas, pô, olha, sai rápido, né, Gão? Você falou que o Gabigol foi pro Santos, é o Cruzeiro, né? Cruzeiro. Aí, Gabigol estava no banco ontem, cara. Até que deixou no banco. E o Pedro, aí o Bruno Henrique... Além do Flamengo ter um elenco forte, isso pertence a treinador. Elenco versátil. Que ele não só tem o time... mais o banco forte e tem a versatilidade dos jogadores que jogam mais. O Gersinho joga das 3 posições do meio campo. Ele começou como meia esquerda no Fluminense. Sim. Jogando no Fluminense. E hoje está jogando como volante pelo lado direito. Então você vê que ele tem a versatilidade. O Flamengo tem uma vantagem sobre as outras equipes, é que ele não enfraquece o time de um jogo para o outro com a perda de jogador. Mesmo que você perca um número grande de jogadores, porque a versatilidade faz com que eles se completem. Eu acho o Gerson o melhor jogador brasileiro na atualidade. Eu não vejo nenhum jogador que tenha tantas qualidades assim como o meio-campo. Ele tem visão de jogo, ele dá dinâmica na partida, ele é aquele cara que dá um ritmo, dá dinâmica, enfia uma bola, volta para receber. Eu acho ele fantástico. Parece que ele está mais calmo agora, né? Parece que ele está um pouco mais calmo, né? Você porque falou toda hora uma coisa importante. Já vou trocar essas coisas de Grêmio e Flamengo para Palmeiras e Corinthians. Vamos lá. Você falou uma coisa importante. Jogador de meio campo. O Gerson e o Clodoaldo não eram volantes, eram jogadores de meio campo que faziam o time jogar. Jogador de meio campo tem que fazer o time. Quando eu botei o Rincon de volante, porque o volante não é volante. Volante é jogador de meio campo. Ele tem que fazer o time jogar, Vanderlei, vamos respeitar
o velho Zagallo, porque naquela seleção de 70, ele inventou o futebol que foi se jogar 40 anos depois. Joga hoje. Quando ele coloca todo mundo, que ele traz o Piazza para a zaga, tira o Marco Antônio que apoiava para botar o Everaldo, para ficar com os 3. Nunca acho que eu ouvi falar que quando o Brasil saía eram 3 zagueiros. Para quê? Para o Carlos Alberto Torres ir embora. E o Messi surgiu em 70 com o Tostão jogando na posição que o Messi foi fantástico ali. Resenha, vou falar para vocês, hein? Como é que é? Ele fez o Rivelino marcar, pô. Fingir que marcava. Né? Mas jogou do lado esquerdo. Não, ele mesmo fala. Até eu tive. Mas quem era o grande marcador ali? Os outros é que tinham que marcar o time do Brasil, cara. Para mim, a grande mudança dele foi que o que o Messi faz hoje, ele fez em 70 com o Tostão. Jogando de atacante com quem era um atacante. Ele fez com ele, Zagallo. É isso que eu ia falar. Ele criou o terceiro homem de meio campo para dar liberdade para o Nilton Santos. Ele na cabeça dele jogando. Meus amigos, cara, que resenha legal, cara. Olha, vou falar pra você. E olha, só peso, hein? Só peso pesado. Galvão Bueno, Leão. Pô, a polêmica, né? Tem ali o Vanderlei Luxemburgo, o Casagrande, Mauro Naves, né? O Neto. Rapaz, vou falar pra você, esse programa tá da hora, galera. Porque vai gerar, né? Muita resenha, né? Do meio futebolístico, né? Principalmente aí de antigamente, né? A velha guarda que tá aqui, né? Vai lembrar de muitas situações envolvendo esses caras. E, cara, olha... Aprovado, hein? Bandeirante, aprovado, porque realmente são nomes de peso aí, reunidos, né? Caras polêmicos aí no meio do futebol, tudo junto. Olha, vai sair muita coisa ainda dessa resenha aí. Vou ficar fazendo essa cobertura aí, tá? Então gostei bastante, parabéns aí pro programa, né, do Galvão Bueno. Né, e inclusive analisaram, né, o Flamengo do técnico Felipe Luiz, expectativa lá no alto, né, do Felipe Luiz realmente se tornar aí um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. Já tá aí realmente fazendo um trabalho fantástico até aqui. Beleza, galera? Eu vou deixar aqui os créditos, né, pro canal aí do Esporte na Band, né, o Band Esporte. Vou deixar aí também os créditos pro canal do Sport TV. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto trazendo mais novidades para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!